Salmo 118. A alegria dos justos pelo Salvador. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem o Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. O que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo e espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia do Senhor que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Abençoa-nos com a tua palavra nesta manhã, Senhor. Essa breve e simples reflexão, em nome de Jesus. Amém. Minhas irmãs, mais um salmo de ações de graças, mais um salmo onde o salmista convida todos a louvarem a Deus, mas neste caso específico, louvarem ao Senhor por causa da sua misericórdia. Vemos aqui que o salmista, ele passa por tribulações, ele passa por perseguições, ele até se utiliza da metáfora chamando seus inimigos como que de abelhas, né? Pareciam abelhas, mas eu como fogo, o que mata a abelha? O fogo, né? Mas eu como fogo as destruí, eu como fogo as aniquilei. Esse salmo então, minhas irmãs, ele fala a respeito de um cortejo. Você já viu um cortejo? Sabe como é que é um cortejo? O pessoal de cidade interior sabe como é que é isso, né? Morre alguém, tem um cortejo fúnebre na cidade, né? Passa lá o desfile, o caixão passando pelas ruazinhas da cidade até chegar ao cemitério. É a festa lá do santo da cidade, tem aquele cortejo lá, né? Aquela romaria, todo mundo levando lá o santinho, né? A imagem do santinho lá e todo mundo seguindo. Isso é um cortejo. E o povo de Deus fazia cortejos. Eles também desfilavam, eles também peregrinavam, principalmente em momentos em que eles saíam vitoriosos da guerra. Quando eles eram vitoriosos nas guerras, nas batalhas, eles, para comemorarem a vitória, eles se encaminhavam todos até Jerusalém, faziam cortejos, festas, caminhadas até Jerusalém, com júbilos, com adoração, com exaltação a Deus, por ter lhes dado a vitória. Isso nos lembra exatamente o que aconteceu ontem, né? Lembra que ontem foi o domingo de Ramos, né?
que aconteceu quando Jesus entrou pelas portas de Jerusalém? O que a gente vê ali? A gente vê o que? Comemoração, festa. Parecia que o rei estava voltando de uma grande batalha e o povo estava ali reunido, festejando, se alegrando pela vitória do rei. Então o povo estava ali, assim como fazia nos tempos de Davi, nos tempos de Salomão, nos tempos dos reis. O povo também fez a mesma coisa nos tempos do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus chega a se utilizar, aliás, o texto chega a se utilizar, o povo chega a se utilizar exatamente deste Salmo 118, quando no versículo 26 diz: bendito que vem em nome do Senhor. Isso está registrado lá em Mateus capítulo 23, versículo 39. O povo diz: bendito aquele que vem em nome do Senhor, e o povo vai cantando aleluias, vai cantando ao Senhor Jesus, pelo Messias chegar na cidade de Jerusalém, para trazer ali ao povo a vitória, não a vitória que eles esperavam, que era a vitória contra Roma, mas a vitória contra a carne, a vitória contra a morte, a vitória contra o diabo. Mas o povo não tinha entendido muito bem isso, Mas mesmo assim eles estão ali entoando o que está aqui registrado no Salmo 118, bendito o que vem em nome do Senhor. Este salmo então foi entoado lá, cantado por Jesus, inclusive, junto com os seus discípulos também, alguns dizem, na última ceia, antes de saírem para o Getsêmani. Lembra lá o texto da última ceia em que diz que e cantaram os salmos, eles comeram, depois cantaram os salmos, e dizem que o Salmo 118 provavelmente foi um dos salmos ali cantados por Jesus e seus discípulos. Vemos aqui então, minhas irmãs, toda uma estrutura do salmo no sentido de reverberar uma alegria, proclamar uma alegria por Deus ser o libertador do povo, por Deus agir com misericórdia, por Deus ajudar o povo nos momentos das suas batalhas. Por exemplo, do versículo 1 até o versículo 4, nós vamos ver aqui o salmista fazendo um convite à congregação, fazendo um convite aqui a cada grupo no meio do povo, para fazer o quê? Para render graças ao Senhor. Ele vai dizer no versículo 2: diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, um outro grupo, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, todos aqueles que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Então aqui o salmista está dizendo: olha, todos vocês que pertencem a variados grupos de Israel, cantem em uma só voz que Deus, Ele é misericordioso, que a sua misericórdia dura para sempre. Cante a Ele, que a sua misericórdia é boa, é agradável e dura para sempre. O versículo 5 até o 7, minhas irmãs, ele parte para um testemunho pessoal. Ele vai aplicar aqui algo que aconteceu à sua vida. Ele diz no versículo 5: em meio à tribulação, o que ele fez? Eu invoquei o nome do Senhor, eu invoquei o Senhor. E o que o Senhor fez? O Senhor me ouviu e me deu folga, ou seja, me deu paz, me deu segurança, me deu alívio, me deu certeza da vitória. E ele continua: o Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? E ele termina esse seu testemunho pessoal: o Senhor está comigo entre os que me ajudam, e por isso verei cumprido o meu desejo naqueles que me odeiam. Então o salmista está dizendo: povo de Deus, quando nós invocamos o nome do Senhor, eu tenho um testemunho pessoal para dar. Eu invoquei e o Senhor me acudiu. Eu orei e falei com o Senhor e o Senhor me salvou. Eu busquei a face de Deus e Deus inclinou os seus ouvidos e ouviu o meu clamor. Inclusive, o autor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 6, ele vai usar este versículo 6: o Senhor está comigo, não temerei, que me poderá fazer o homem. O autor aos Hebreus utiliza-se deste versículo do Salmo 118 para exortar aquele povo que está ali em Roma sofrendo perseguição, sendo morto pelo imperador, representante de Satanás. Então ele diz para aquele povo: olha,
o salmista, ele lembra o povo lá no tempo dos hebreus, ele lembra o povo, olha, lá no Salmo 118, o salmista disse que ele não precisava temer homem algum, porque o Senhor lhe daria vitória, porque o Senhor lhe concederia a vitória. Então o autor aos hebreus lembra do Salmo 118 para fortalecer, para dar vigor espiritual àqueles que nos tempos dos imperadores romanos estavam temendo o império, estavam temendo a perseguição. Minhas irmãs, Deus é o refúgio seguro, e o salmista em nenhum momento ele vai confiar, acreditar naquilo que os homens trazem como conselhos, nos conselhos humanos. Ele vai dizer, no versículo 8, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. E aí então, novamente, ele vai descrever, agora não um testemunho do que Deus fez em relação à sua oração, mas ele vai prestar aqui um testemunho a respeito de uma particular vitória dele. Ele vai dizer, todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Em nome do Senhor eu as aniquilei, em nome do Senhor eu as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor eu as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. Mais um testemunho pessoal, agora de uma forma mais evidente, ele participando de guerras, de batalhas e dizendo, olha, eu fui em nome do Senhor e as destruí. Quem é que em nome do Senhor nos tempos dos reis e destruía seus inimigos? Quem era o rei que fazia isso? Davi, né? Muito provavelmente esse é um salmo de Davi. Aqui não nos dão quem é o autor, mas pelas palavras, pelo tipo de salmo, de confiança em Deus, de guerras, inimigos se levantando, muito provavelmente isso aqui é um salmo de Davi. E a gente sabe que Davi de fato destruiu todos os seus inimigos, unificou o reino depois da morte de Saul, e ali reinou numa Israel unificada e que não tinha mais inimigos para combater, porque Davi destruiu todos os inimigos de Israel. Então aqui ele relata que o Senhor o ajudou a destruir os seus inimigos. Não foram governantes, não foram autoridades, não foram homens, mas o Senhor, ele sempre colocou o Senhor à frente da sua batalha, e por isso então, minhas irmãs, que eles deveriam comemorar, deveriam de fato prestar uma festa ao Senhor. Do 14 ao 16 ele fala sobre isso. O Senhor é minha força, o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas, a destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. E o Senhor, minhas irmãs, Ele faz proezas até os dias de hoje. Aqui vemos testemunho de salvação, a experiência do salmista diante das adversidades, a história do salmista diante dos seus adversários. E o salmista em nenhum momento diz, eu fui lá, eu fiz, fui eu que determinei, eu que... Não, a todo momento ele diz, olha, eu fiz, mas eu fiz em nome do Senhor. Eu fui lá destruir meus adversários, mas eu fiz em nome do Senhor. Tudo foi em nome do Senhor, e agora nós vamos festejar o nome do Senhor, porque foi o Senhor que nos concedeu vitória. Então, jubilem na tenda dos justos, façam festas pelas ruas, façam cânticos de exaltação ao Senhor, porque foi o Senhor que nos ajudou a destruir os nossos adversários, os nossos inimigos. Então, minhas irmãs, do versículo 19 ao 27, eu não vou fazer a leitura, o salmista apresenta um cortejo, mais uma vez um cortejo litúrgico, ou seja, parece que eles estão ali numa igreja, estão se aproximando das portas do átrio da igreja, do templo, e ali então eles estão adorando e expressando a justiça de Deus, através
de gratidão. O salmista está ali agradecendo por todas as coisas que o Senhor fez. Ele diz aqui, só no 19 que eu vou ler: abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Ele está dizendo: Senhor, abra as portas do templo, porque nós vamos entrar glorificando e exaltando o teu santo nome. No meio do caminho, ele vai falar de algo que o apóstolo Pedro, lá na sua epístola, vai utilizar e vai falar para o povo, que a pedra angular, como ele diz no versículo 22, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, já falando aqui, minhas irmãs, a respeito de um futuro Messias, que seria rejeitado pelo povo, aquele que viria para ser o alicerce de uma nação, viria a ser rejeitado pelo seu próprio povo. Então, por fim, o salmista vai falar novamente a respeito daquele convite inicial do povo render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele diz no 28, tu és o meu Deus, render-te-ei graças, tu és o meu Deus, quero exaltar-te. E vamos exaltar e render graças ao Senhor, por quê? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Enfrentamos desafios diários, enfrentamos tribulações de vez em quando nas nossas vidas, enfrentamos enfermidades de parentes nossos, enfrentamos problemas no trabalho, enfrentamos situações em todos os lugares onde nós estamos, minhas irmãs, em que nós dependemos única e exclusivamente do Senhor. Dependemos da sua bondade, dependemos da sua misericórdia, dependemos da sua graça, mas as nossas vidas, elas não estão estabelecidas em qualquer pedra, não estão estabelecidas em qualquer alicerce, elas estão estabelecidas na pedra angular, na principal pedra de sustentação da igreja, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa vida, minhas irmãs, depende exclusivamente do nosso Senhor e Salvador. Só em Deus, como Ele mesmo vai dizer aqui no versículo 27, o Senhor é Deus, Ele é a nossa luz, adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Só em Deus nós encontramos, minhas irmãs, refúgio. Só em Deus nós encontramos segurança. Só em Deus nós encontramos a garantia de vitória, a garantia de segurança, a garantia de paz, a garantia de misericórdia, a garantia de defesa contra os nossos adversários, porque só Deus é seguro, só Deus é fonte de segurança, só Deus é bom, só Deus é misericordioso, só Ele, minhas irmãs, é a nossa luz e a nossa salvação. Nossa dependência, portanto, está completamente no Senhor, porque Ele que tem nos sustentado, Ele que tem nos guardado, e nós temos vivido todos os dias, minhas queridas irmãs, na dependência do sustento da pedra angular, do cabeça da igreja, daquele que veio para salvar o seu povo dos seus pecados. E glórias a Deus por isso. O salmista nos convida a quê? A render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então o que nós fazemos? Rendemos graças ao Senhor. Em tudo damos graça, porque sabemos, minhas irmãs, que o Senhor é a nossa fonte de sustento, é a nossa fonte de graça, é a nossa fonte de misericórdia. Obrigado, Senhor. Graças te damos. Rendemos graças a ti, Senhor, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. E vou completar, Senhor, com outro salmo: de geração em geração a tua fidelidade. O Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado, tem nos protegido, mesmo nos momentos, Senhor, em que nós talvez não estejamos tão dispostos assim a render graças a ti. Ainda assim, como um bom Pai, como um Pai sem igual, o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos dado da sua misericórdia e da sua bondade. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos cercar das tuas dádivas. Obrigado, Senhor, por nos cercar da tua benevolência. Obrigado por ser tão paciente com o nosso duro coração. Obrigado, ó Deus, por dia a dia nos transformar
dia a dia cuidar de cada um de nós. Obrigado, Senhor. Abençoe a vida das minhas irmãs, abençoe as vidas daqueles que estarão ouvindo este áudio, abençoe a tua igreja, cerca-nos, Senhor, da tua graça, da tua misericórdia e do teu cuidado. É o que nós te pedimos, Senhor, e somos gratos a ti por tudo, em nome de Jesus. Amém.